E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e hoje a gente vai ver um resumão de anime de Rei Demônio. Além do tema ser de Rei Demônio, ainda é de reencarnação, então já pode deixar o like que eu sei que vocês gostam pra caramba disso. E essa história segue a vida do Varvatos. Ele é o Rei Demônio que anseia pela derrota, já que ninguém mais considera ele como um humano depois dele ter ficado tão poderoso. Tanto que agora ele é conhecido por todos como Lorde Demônio. O cara acredita que se ele for derrotado, talvez as pessoas parem de tratar ele como um deus e o vejam como um humano normal. E o problema é que ninguém mais é capaz de derrotar o Varvatos. E isso faz com que o Lorde Demônio perceba que a única solução para sua vida é reencarnar como um Zé Ninguém. Então o Varvatos reencarna como um garoto simples, de pais camponeses em uma vila desconhecida. Seu novo nome agora é Ard Meteor, e quando ele já tinha 10 anos, ele começou a contar pra gente que da época que ele era vivo para cá, o conhecimento de magia da humanidade diminuiu bastante. Ele também conta que nessa vida ele também nasceu abençoado com talento mágico e força física. Em seguida vemos que a família dele está preocupada, pois o menor tem 10 anos e nessa idade os jovens começam a ir atrás dos seus sonhos. Porém o Ard não parece ter muitos sonhos. Ao ser questionado, o ex-Lorde Demônio Varvatos diz que a sua maior ambição é fazer amizades. Então o Ard resolve começar o seu plano com algumas crianças que estavam por perto, começando por encarar algumas crianças da janela, para ver se elas o chamavam para brincar. Mas as crianças ficam com medo da cara estranha que ele estava fazendo e por isso vão embora. O protagonista não entende o porquê delas irem embora e resolve tentar de novo com outras crianças. Ele tenta abordar um grupo de garotas, mas isso acaba o deixando muito nervoso. Ard diz que não ficou nervoso nem mesmo quando lutou contra deuses e heróis, mas fazer amizades tá dando aquele frio na barriga. Mesmo ficando nervoso, ele resolve elogiar as garotas, só que elas acabam se assustando com o jeito estranho dele. E como a determinação do nosso protagonista é inabalável, ele se aproxima das garotas dizendo que vai dar metade do mundo em troca da amizade delas. Nesse momento as garotas ficam olhando para ele aterrorizadas e imediatamente começam a correr, deixando o Lorde Demônio sem entender nada. O cara já derrotou inúmeros heróis, aniquilou deuses, mas é incapaz de fazer amizades. Confuso e frustrado, o nosso protagonista vai à floresta para descontar a sua raiva. Mais tarde, o líder da vila chamado Olahide oferece para ele um simples método de fazer amizade. O Ard fica maravilhado para saber o que é isso, e questiona o cara se isso se trata de uma estratégia política ou de um feitiço. Daí o líder da vila explica para ele que o garoto precisava ser apenas gentil e calmo com as pessoas para fazer amizades. Então o Ard resolve tentar com algumas crianças e acaba sendo formal demais, o que acaba assustando as crianças novamente. Com muita raiva, o Ard considera acabar com o mundo, mas logo se acalma, pois ele entende que foi justamente o fato dele ter colocado o mundo em caos que ele acabou ficando sozinho. Enquanto o Ard estava descontando suas frustrações nos monstros da floresta, ele escuta um grito de longe e imediatamente voa para verificar o que está ocorrendo. Lá ele encontra uma garotinha lutando contra uma besta. A cena corta e vemos o Olahide conversando com os pais de Ard sobre sua filha, dizendo que ela frequentemente se isolava porque sofria bullying e por ser a segunda de sua linhagem. Do outro lado da tela, o Ard resolve se aproximar da garota e elogiar suas habilidades. Rapidamente ele vê que a sua primeira abordagem não está dando certo e sem querer o prota deixa escapar a sua vontade de fazer amizade com a garota. Dito isso, ele começa a explicar que ele se sente muito parecido com a garota. Ao ouvir isso, a garota fica envergonhada e diz que seria impossível fazer amizade com ele. Um tempo depois, o Ard volta para casa e encontra a menina chorando nos braços do seu pai. Lá ele descobre que essa menina se chama Irina e que ela era filha do Olahide. Ao descobrir isso, o Ard Meteor presume que como o Olahide e seus pais são melhores amigos, ele e a Irina também podem ser melhores amigos. Então o menor começa a tentar de todas as formas fazer amizade com ela, mas no fim ele é rejeitado de todas as formas. Isso o deixa frustrado. Então o nosso protagonista resolve se deitar e desistir. Porém do nada ele começa a ouvir vários gritos na cidade. Ao sair de sua casa, o Ard descobre que a cidade está sendo atacada por monstros. O pai de Ard manda ele voltar para casa, até que eles são interrompidos pelo Olahide procurando por Irina, dizendo que ela não tinha voltado para casa. Nesse momento o Ard acha que a culpa é dele, já que ele estava perseguindo a Irina. Nas montanhas vemos a Irina cercada por vários goblins. O líder dos goblins diz que ela deveria gritar por ajuda dos seus amigos, mas a pequena diz que não tem ninguém. E quando ela estava prestes a ser atacada, ela começa a chorar novamente. Nesse momento o Ard aparece e a salva. E depois dos monstros serem derrotados e eles conversarem bastante, os dois finalmente se tornam amigos. Depois disso, vários anos se passam e vemos que os dois ainda são amigos próximos e próximos até demais. Nesse dia aí, a Irina chegou para o Ard e deu uma grande ideia. A ideia era que os dois entrassem em uma certa academia de magia, e é exatamente isso que eles fazem. No episódio seguinte, vemos que eles não precisaram fazer exame prático para entrar na academia, pois o diretor já sabia que eles eram fortes por serem filhos dos 3 grandes heróis. E isso deixa o protagonista bem confuso, já que ele era filho de um simples camponês. O diretor então pede que eles façam pelo menos uma prova. Na hora de ver o resultado, a Irina facilmente acha o seu nome, mas o Ard demora a achar o seu nome. Ao achar o seu nome, o Ard consegue ver que ele tirou 0, porém de alguma forma ele passou. Nesse momento o diretor aparece e começa a explicar que as respostas dele iam além da compreensão e que podiam ser consideradas como uma inovação da
magia, mas mesmo assim elas estavam erradas para o padrão. Logo em seguida o diretor começa a exclamar para todo mundo que o Ward Meteor é um gênio, e diz que tudo isso está no seu sangue, pois ele vem de uma grande linhagem de magos, que são no caso o Jack Meteor e a Carla, dois grandes magos que há anos atrás destruíram um deus maligno. Dessa forma eles protegeram a paz do reino e da capital. Nesse momento a Irina fica surpresa em descobrir que o Ward não sabia que os pais deles são os 3 grandes heróis lendários. Já o Ward, ao invés de ficar feliz, ele fica triste, mas ele fica tranquilo em saber que mesmo assim ele tem a Irina. Ao chegar na sala de aula, o Ward e a Irina são cercados por vários estudantes querendo fazer amizade. Logo em seguida, um grupo de elfos delinquentes começam a maltratar uma garota súcubo, só por ela vir de uma família de servos. Esse valentão se chama Heraldo e ele é um mago nobre, com um nível de poder acima da média para sua idade. Ao ver isso, o protagonista fica muito bolado com Heraldo e isso acaba resultando no Ward sendo desafiado para um duelo. Mas o assunto acaba sendo parado por uma general do Lorde Demônio Varvatos, que no caso é uma mulher chamada Olivia. O Ward reconhece imediatamente ela como uma de suas servas e já fica cheio de medo, pois ele acredita que a Olivia está furiosa pelo Lorde Demônio ter abandonado seus deveres do nada para poder reencarnar. Nesse momento o Ward sem querer acaba dizendo que ela parece ser uma pessoa muito familiar, quase revelando seu segredo. A Olivia ignora o que escutou e decide permitir o duelo entre os dois, pois gostaria de ver o poder deles. Antes do duelo se iniciar, o Ward começa a pensar em como vai lutar com o Heraldo, sem que a Olivia descubra sobre ele. Enquanto isso, os amigos do Heraldo começam a exaltar a força do cara, dizendo que ele é mais forte até mesmo que os grandes heróis. Mas logo que o duelo começa, o ataque do Heraldo acaba sendo facilmente bloqueado pelo Ward. Em seguida, o Heraldo já manda o seu segundo ataque, chamando ele de Mega Flare, que também é bloqueado pelo Ward. Nesse momento, depois de bloquear 2 golpes, o Ward diz que o Heraldo usou o mesmo golpe 2 vezes e chamou essa simples bola de fogo de nomes diferentes. Nesse momento, o Heraldo fica muito bravo e conjura um feitiço chamado Giga Flare. Nesse momento, o Ward realmente se irrita e diz que esse feitiço que foi conjurado é um insulto ao criador. Em seguida, o Ward diz que vai mostrar como fazer um verdadeiro Giga Flare. Então ele invoca um feitiço furioso e gigante e isso faz com que o Heraldo se renda e se desculpe com a garota que ele maltratou. E a garota que estava sendo maltratada obviamente expressa sua gratidão. No fim de tudo, a Olivia começa a questionar o Ward sobre como ele estava usando uma habilidade que já foi extinta. Sem saber o que responder, o protagonista obviamente tenta fugir do assunto, mas isso não acaba dando muito certo. Alguns dias depois, a professora Olivia pede para que os alunos façam um grupo de 3, pois eles vão explorar uma masmorra. Daí, como aquela garota súcubo que estava sofrendo bullying estava lá sozinha, o Ward e a Irina, que são cobiçados por todos os alunos, decidem formar aquele trio boladão com a garota chamada Ginny. Na missão, eles são encarregados de derrotar uma alcateia de lobos de uma masmorra e assim coletar a pele dele. E quando os lobos aparecem, o Ward e a Irina os derrotam facilmente. Nesse momento, a Ginny fica um pouco triste por ela não saber usar magia nenhuma. Então o Ward decide dar algumas dicas boladas para ela. Infelizmente, a garota não consegue acompanhar os ensinamentos dele, e ao ver a Ginny desabafando aí sobre os anos que ela passou sendo atormentada pelo Heraldo, o Ward vai lá e resolve ensinar a ela um feitiço que ele mesmo criou. Felizmente, a Ginny consegue dominar esse feitiço, e depois de alguns treinos, ela consegue usar contra os lobos da masmorra. E quando eles estavam prestes a resgatar a pele desses lobos, eles acabam caindo numa armadilha. Nela, eles são jogados até o chefe da masmorra, que era um minotauro. Nesse momento, o Ward tem uma ideia: fazer a Ginny testar essa nova magia que ela aprendeu nesse minotauro. Depois de incentivar bastante a garota, ela consegue derrotar o monstro. No fim, todos da turma ficam impressionados ao descobrirem que eles venceram um chefe. Já o Heraldo bom, ele resolveu ignorar o Ward e a Irina e insultar a Ginny, dizendo que ela só servia de estorvo. A garota até estava suportando isso, porém quando ele começa a falar mal do Ward e da Irina, a Ginny fica irritada e mete o socão no Heraldo, e o cara voa longe. No fim, a Ginny diz que o cara pode até insultá-la, mas ele não pode insultar os seus amigos. Se ele fizer isso de novo, vai ser socão na cara. No episódio seguinte, vemos que o diretor e a Olivia estão querendo que o Ward participe de um evento de batalha, já que nesse evento a rainha vai estar presente e eles querem uma vitória chamativa para a academia deles. Obviamente o Ward tenta recusar, mas o diretor começa a apelar, dizendo que esse evento vai dar um orçamento top para a escola no futuro. Então o Ward pede um tempo para pensar, com medo de ser expulso da escola por recusar, o que iria resultar no fim da vida escolar dele com a Irina. A Ginny aparece perguntando se ele não queria ir a um encontro com ela. Nesse momento o Ward não consegue recusar e acaba aceitando. Do nada, a Irina também aparece dizendo que quer ir no encontro com ele. E do nada, a Ginny me solta uma pérola, dizendo que ela na verdade queria que o Ward fosse portador de um harem. Nesse momento eu só pensei, o cara é sortudo demais. No fim, todos decidem ir ao encontro junto. Nesse encontro, eles vão até um teatro e assistem uma peça sobre o Lorde Demônio Varvatos. Nesse momento, o protagonista percebe que a história está completamente alterada. Ao fim do teatro, os 3 resolvem ir comer algo, mas no meio do caminho, eles encontram
encontram com alguns caras mascarados. De alguma maneira o Ward consegue ouvir o que eles estavam falando e ao descobrir que eles estavam planejando atacar a rainha, o Ward, a Ginny e a Irina resolvem ir atrás desses mascarados. Ao fazer isso, eles acabam encontrando o esconderijo secreto dos mascarados. E o pior de tudo, lá eles encontram um círculo mágico gigante. Porém, tudo isso não se tratava de uma armadilha para capturar eles. Segundo os mascarados, eles só vão matar o Ward, pois ele é o alvo deles. Por algum motivo, o ataque que o mascarado faz ao Ward não surte nenhum efeito. Em seguida, o protagonista vai lá e destrói o círculo mágico que estava ali. Em seguida, o Ward usa uma magia e derruba todos os mascarados de uma vez só. De todos, ele resolve manter apenas um acordado para que ele contasse qual era o plano deles. Porém, esse mascarado revela ser um demônio e então foge. O protagonista vai atrás dele, mas o demônio pega uma criança de refém. Vendo que a cidade ia ficar em caos por conta desse demônio, o protagonista resolve dar um discurso contando que era filho do grande herói e que por isso ninguém devia ficar com medo. Nesse momento, o demônio ameaça matar a criança. Porém, o demônio percebe que ele não tinha feito nenhuma criança de refém. Na verdade, o refém nem existia, pois tudo que ele estava vendo era uma magia de ilusão do Ward. Quando o demônio tenta fugir, o Ward usa uma magia poderosa de luz e vence o demônio. Todos então comemoram e tratam o protagonista como se ele fosse um herói. Em seguida, ele, a Ginny e a Irina são chamados pela rainha para receber as honras por seus atos heróicos. Todos ficam felizes, porém o protagonista fica meio triste, pois ele não queria ser famoso. Para piorar a situação dele, a Irina mostra que já conhecia a rainha e que as duas eram amigas. Não só isso, mas a rainha vai lá e diz que o protagonista deveria se tornar um marido dela. Mas ao perceber que o Ward não estava muito afim disso, a rainha decide deixar isso para depois. No fim, a recompensa que a rainha dá para ele acaba sendo uma promoção para mago de classe 5. O protagonista, não querendo se destacar com essa promoção, resolve pedir um orçamento maior para sua escola no lugar dessa promoção. No fim, a rainha resolve dar o orçamento e a promoção. Então ela promove ele e a Irina para a classe 5 e a Ginny para a classe 3. Além disso, a rainha ainda obriga eles a entrarem na força de elite que serve diretamente a ela. E o Ward fica cada vez mais triste, já que ele não queria ser famoso. Temos então um corte que mostra que os mascarados estão planejando fazer mais coisas. Nesse momento aí, os mascarados mostram que eles têm uma pessoa muito poderosa ao lado deles. Pessoa essa que nem mesmo o Ward poderia vencer. Então, após os acontecimentos do episódio 3, o diretor e a professora chamada Jéssica começaram a conversar sobre o Ward não querer participar do evento de batalha. Daí, como nosso protagonista é forte e os dois desejam muito que todos saibam disso, a professora Jéssica diz para o diretor que ela vai dar um jeito de fazer o Ward participar desse evento. Durante a noite, enquanto o Ward estava refletindo, a Ginny aparece e tenta seduzi-lo, mas na mesma hora a Irina aparece. Nesse momento, as duas garotas começam a discutir e no fim elas resolvem duelar pelo corpo sedutor do Ward. E infelizmente, o protagonista estraga o planejamento delas, dizendo que as duas são amigas e não deveriam lutar por algo tão bobo. Daí a professora Jéssica, que não é boba, aproveita o momento para aparecer e chamar as duas garotas para o evento de batalha. Assim, as duas poderiam ver quem é a melhor. E a professora Jéssica também fez isso para mostrar a todos as habilidades das duas garotas que foram treinadas pelo Ward. Ao descobrir isso, o protagonista fica surpreso. Daí a professora diz que ele é um aluno talentoso demais para ficar se escondendo. Para convencer as garotas a fazerem isso, a professora Jéssica diz que se o Ward se tornar um professor, ele irá receber uma roupa muito atraente. E isso acaba fazendo elas aceitarem participar do evento. No dia do evento, vemos que os pais do Ward e da Irina foram convidados para serem os comentaristas. Então o protagonista começa a torcer para que as duas percam, já que ele não queria virar um professor. Porém, a Irina pensa que ele está torcendo por ela. Por isso, a garota acaba ganhando todas as batalhas. No fim, a última batalha acaba sendo entre a Ginny e a Irina. E quando as duas iriam começar o combate, a cidade começa a ser atacada por demônios. No meio disso tudo, um golem começa a atacar a Ginny e a Irina, mas o Olahide aparece e o derrota facilmente. De repente, o cara é atacado por trás pela professora Jéssica. Nesse momento, ela revela ser na verdade um rei dragão conhecido como Elzard. Em seguida, o dragão revela que deseja a Irina. Então ele derrota facilmente a Ginny e leva a Irina com ele. No episódio seguinte, a gente vê que o Olahide conseguiu sobreviver graças ao Ward. Então ele conta que o dragão Elzard sequestrou a Irina. Nesse momento, o diretor fica surpreso, pois esse é o mesmo dragão que quase destruiu o mundo há milhares de anos atrás. Em seguida, o diretor pergunta o porquê do dragão querer a Irina, mas ele é ignorado. Daí, como o Ward pretende salvar a Irina, o pai da garota oferece as armas do Palácio Real a ele. Depois disso, o pai do Ward diz ao Olahide para contar a verdade sobre a sua família ao garoto, mas o cabelinho branco diz que se o garoto souber, ele pode acabar parando de falar com a sua filha. Enquanto isso, é revelado que o plano do dragão é reviver um deus maligno usando o sangue da Irina. Porém, quando a Elzard iria fazer isso, o Ward chega e facilmente derrota os ajudantes do dragão. Nesse momento, o dragão pergunta o porquê do Ward estar salvando o monstro. Dito isso, a Elzard conta que o verdadeiro nome da Irina é Laville, e ela é a verdadeira realeza desse país. Logo, ela carrega o sangue de um deus maligno em suas veias. Do outro lado da tela, o Olahide estava contando para o Jack Meteor que ele na verdade é o rei desse país. Porém, como ele não queria que as pessoas
pessoas soubessem que a família que carrega o sangue do deus maligno mandam no país, o Olahide decidiu usar um nome falso e comandar tudo por baixo dos panos. De volta ao Prota, obviamente ele diz ao dragão que não se importa com nada disso, e a única coisa importante para o Ard é o fato da Irina ser a sua melhor amiga. Daí, por conta do dragão ter chamado a Irina de monstro, o Ard se prepara para puni-lo. Nesse momento, o dragão tenta atacar o personagem principal, mas nenhum dos ataques fazia efeito, e após dizer que o dragão era muito fraco, o Ard vence com apenas um ataque. Depois disso, o dragão mostra sua verdadeira forma. Daí o Ard remove algum dos seus limitadores de poder, liberando apenas 15% da sua força. E infelizmente, esse nível de poder não era o suficiente para derrotar o inimigo. Porém, o Ard estava com medo de usar mais dos seus poderes na frente da Irina. Nesse momento, a garota grita dizendo que está torcendo por ele. Então, o cara libera mais poder e acaba assumindo uma aparência parecida com a que ele tinha em sua vida anterior. Feito isso, o Ard dá um golpe poderoso que destrói o dragão facilmente. No fim, a Irina continua sendo a melhor amiga do Ard. Não só isso, mas ela pretende treinar mais e se tornar forte igual a ele, algo meio que impossível. No episódio seguinte, vemos mais uma das generais do antigo Lorde Demônio treinando em uma masmorra. O nome da general é Sylph, e ao sair da masmorra, ela percebe que o mundo está meio diferente. A mulher pensava que havia ficado 3 anos na masmorra, mas ao conversar com um dos antigos soldados do Varvatos, ela descobre que na verdade ela ficou 3.000 anos. Em seguida, a Sylph pergunta o que aconteceu com sua irmã, mas o soldado chamado Avar diz que ela deveria perguntar ao próprio Varvatos. Dito isso, ele fala que o Lorde Demônio abandonou seus deveres e agora está vivendo uma nova vida como Ard Meteor. Ao descobrir isso, a Sylph acaba ficando muito irritada. Enquanto isso, o diretor estava pedindo para o Ard e as suas amigas participarem agora de um teatro, pois alguém estava ameaçando atacar a escola no dia desse teatro. Dito isso, o Prota aceita e logo em seguida ele vai discutir com a turma a peça que eles iriam fazer. Nessa hora, a Sylph aparece na escola e começa a chamar o Ard de Varvatos. Irritada, a mulher começa a ofender o Ard e isso acaba deixando a Irina irritada. Ao ver a Irina, a Sylph rapidamente repara que ela é parecidíssima com a sua irmã Lydia e fica com ciúmes do Ard. Daí a general chama o protagonista para um duelo e a Olivia permite que isso aconteça, pois ela gostaria de confirmar se o Ard é realmente o Lorde Varvatos. Quando eles começam a batalha, o Ard oculta sua força total para que as pessoas não descobrissem a verdade. Porém, a Sylph começa a provocá-lo, invocando uma espada poderosa que estava machucando todos os alunos. Por conta disso, a Olivia interrompe a luta. Depois disso, a Irina dá uma bronca na Sylph. Isso faz o Ard se lembrar da Lydia. Por fim, a Sylph decide estudar nessa academia e ficar de olho no Ard. Um tempo depois, na sala de aula, o protagonista define quem irá representar cada papel. Não só isso, mas o Prota também diz que além do teatro, eles vão precisar de alguma atração. Nesse momento, a Ginny sugere que todos façam um meio de café, mas todas as garotas se recusam por vergonha de usar as roupas. Então, a Ginny lança a braba, dizendo que as roupas de empregadas podem ser usadas para seduzir o Ard. Foi só a Ginny falar isso que 100% das estudantes aceitaram a ideia do meio de café. Do lado de fora, o soldado chamado Avarto diz que o Ard deveria se divertir enquanto pode. Dito isso, alguns dias se passam e o dia do evento finalmente chega. E durante uma patrulha aleatória do Ard, ele vai com a Irina até um local onde a árvore do antigo rei estava. Segundo a Irina, debaixo dessa árvore existe alguma coisa que nem mesmo seu pai sabe o que é. Nesse momento, a general Olivia aparece e obriga o Ard a participar de um evento de espadachins junto da Ginny e da Irina, pois essa era uma oportunidade perfeita para elas se enfrentarem. Depois desse encontro, o protagonista vai até o meio de café. Nesse momento, todas as garotas começam a dar em cima dele, até mesmo a Irina. E infelizmente, o torneio de espadachim começa e todos vão lá lutar. Como esperado, a Irina e o Ard derrotam facilmente os seus oponentes. Porém, a Ginny ainda não tem muita confiança em suas habilidades. Por isso, ela só luta corretamente após o Ard a incentivar. Por conta disso, a Ginny fica tão agradecida que ela chama o Ard para um evento de beleza até a próxima rodada do torneio começar. Lá, eles acabam se encontrando com o Heraldo, que ficou gordinho após ser humilhado pela Ginny. Lá, o Heraldo revela ter ficado feliz com a vitória da Ginny. Em seguida, ele diz que um dia irá reunir coragem para se desculpar com ela. Nesse momento, o Ard diz que sabe como ele se sente e se lembra que uma hora ou outra ele terá que contar a Sylph tudo o que aconteceu no passado. Depois desse encontro, finalmente chega a hora do Ard lutar. Dessa vez, a sua luta será contra a General Olivia. Daí, para evitar que ela descobrisse a verdade, o Ard usa um feitiço que joga ambos para longe. Dessa maneira, os dois acabam sendo desclassificados. E a semifinal acaba sendo entre as duas amigas do protagonista. Nesse combate, a Irina não dá mole para sua rival e a derrota. E quando o dia que a peça de teatro vai acontecer finalmente chega, o Ard sobe no palco e começa a interpretar o Lorde Demônio. Enquanto atuava, ele começa a se lembrar de sua antiga vida. Em um flashback, vemos ele e os seus soldados prestes a enfrentar um rei poderoso. Nesse flashback, a Sylph queria lutar ao lado da Lydia, dizendo ser melhor que o Varvatos. E na época, a Lydia deu uma bronca na sua irmã, o que resultou na Sylph ficando muito frustrada. Naquele dia, o Varvatos disse para a Sylph que a sua irmã só estava com medo de que algo acontecesse com ela. E quando a hora do confronto chegou, o rei inimigo invocou uma espada lendária para enfrentar o Varvatos. Porém, o rei e os seus soldados
Varvatos foram pegos em várias armadilhas mágicas e por fim são derrotados pela Lydia. Feliz, a Sylphie conta que foi ela quem colocou as armadilhas mágicas, e bastou ela dizer isso que vários soldados do Varvatos começaram a ser pegos pelas armadilhas que ela montou. Nesse momento, o Varvatos perguntou onde estavam as armadilhas, e a Sylphie disse que as colocou em todo o terreno, e isso acabou deixando o Varvatos bolatão. No fim, a Lydia confortou a sua irmã, dizendo que graças a ela, nenhum aliado foi morto. Ao fim do flashback, vemos que a peça de teatro foi um sucesso, e a Irina diz para o Ward que esse tal de ataque ao teatro no fim era apenas uma ameaça falsa. Já a Sylphie acaba vendo alguém parecida com a Lydia na plateia, então ela vai atrás, mas a pessoa infelizmente não era sua irmã. Nesse momento a Sylphie fica triste e com saudades da sua irmã. De repente, um antigo servo do Varvatos aparece em frente a ela. Algumas horas depois disso, a Sylphie se encontra com Ward e diz que depois da final do torneio dos espadachins, ele deveria se encontrar com ela na árvore do antigo rei. No fim, a Sylphie vence a Irina com um ataque furioso e vai ao encontro do protagonista na tal árvore. Lá, ela mostra para o Ward que embaixo dessa árvore estava selada a espada lendária da Lydia. Depois de mostrar isso, a Sylphie começa a atacar o protagonista, e o cara obviamente tenta fugir, mas ela vai atrás dele. Em seguida, é mostrado que o antigo servo do Varvatos contou para a Sylphie que o Varvatos matou a Lydia. Por isso, a mulher ficou furiosa e agora deseja acabar com a farsa do Varvatos e o matar. A Ginny e a Irina tentam impedi-la, mas a Sylphie estava tão estressada que ela pretendia matar até mesmo as duas. Vendo isso, o Ward acaba sendo obrigado a usar uma parte do seu poder e enfrentar a Sylphie. Mas antes de os dois se atacarem, a Sylphie escuta a voz da Lydia. Por conta disso, a Sylphie para de atacar e isso acaba deixando o tal do Alvarto bolado, dizendo que ela não servia para nada. Então o cara toma as armas da Sylphie e tenta matar o nosso protagonista, mas é facilmente derrotado. Em seguida, o Alvarto tenta usar a espada da Lydia para destruir a cidade, porém a espada acaba o rejeitando. No fim, o Ward pega a espada e elimina o seu antigo soldado. Depois desses acontecimentos, a alma da Lydia surge da espada do Ward e diz para a Sylphie que ela não morreu por culpa do Varvato e que um dia as duas iriam se encontrar novamente. Após esses dias movimentados, alguns dias se passam e a paz se ergue. Agora, o Ward e suas amigas estão indo para uma excursão da escola, e do nada a paz acaba, com o tempo sendo parado e os três sendo jogados numa espécie de sala branca. Lá, eles se deparam com uma criança que diz ser Deus. O tal Deus diz que precisa da ajuda do Ward para salvar um outro mundo. Em seguida, ele revela que alguém voltou no passado nesse mundo e essa pessoa está querendo mudar a história, eliminando o Lorde Demônio no passado. Para resolver esse problema, o Deus conclui que o Ward deveria eliminar essa pessoa que está mudando essa história. Dito isso, a divindade faz o Ward e suas amigas voltarem para o passado. Lá, o Ward escuta um grito e vê que havia uma mulher sendo atacada por um monstro. Então ele ataca o monstro com uma magia poderosa e isso impressiona a General Olivia, que estava vendo tudo de longe. Vendo que o Ward era muito forte, ela pede para ele se tornar um soldado do exército dos Varvatos, e ele aceita, mas pede para que a Olivia permita que a Ginny e a Irina também façam parte do exército. Ele também pede para trabalhar junto com um general chamado Verda, e a Olivia concorda. Ao chegar na base do Verda, todos são surpreendidos por uma explosão. Do nada, o Verda surge e diz que isso foi um experimento. Nesse momento, a Ginny e a Irina ficam surpresas com a aparência dela, já que nos desenhos, a Verda era muito diferente. Sem enrolar, o Ward conta para a Verda toda a verdade, dizendo que ele veio do futuro e tal. Então a Verda fica impressionada e promete ajudar ele. Porém, a Sylphie chega destruindo tudo e querendo arrumar briga com a Verda. Logo em seguida, a Lydia aparece e isso acaba deixando o Ward muito perplexo. Diferente dele, a Irina e a Ginny ficam muito felizes ao verem uma das heroínas mais famosas do mundo. E infelizmente, a Lydia mostra que ela na verdade é uma pervertida sem limites, dando em cima da Ginny e chamando ela para o Vapo Vapo. Nesse momento, o Ward a empurra para longe e diz para ela se conter. Ao ser empurrada, a heroína fica furiosa e chama o cara para um combate físico. Então os dois começam a lutar, mas no final nenhum dos dois ganha a batalha. Depois disso, os dois acabam se tornando amigos e o Ward pede para a Lydia o ajudar a falar com Varvatos. Em resposta, a Lydia diz que ele deveria mostrar a sua força ajudando o exército dele primeiro, pois somente assim ele conquistaria a confiança do Lorde Demônio. Depois disso, o Ward e suas amigas são chamados para a casa da Lydia, e lá eles encontram uma serva da Lydia chamada Ladma. Essa mulher diz que os três poderiam se sentir em casa, já que a Lydia já os considerava amigos íntimos. Nesse momento, o protagonista se pergunta em seus pensamentos se ele ainda poderia se considerar amigo da Lydia depois de tudo que ele fez. Quando o dia de batalhar finalmente chega, o protagonista acaba derrotando facilmente o líder inimigo. Vendo isso, a Lydia diz que em breve o Ward poderia se encontrar com Varvato. Depois de alguns dias, finalmente chega o dia do Ward se encontrar com Varvato. Ao chegar no palácio, o Ward é atacado por um soldado sem nenhum motivo. Nessa hora, o Varvato chega e pergunta o que estava acontecendo. E por incrível que pareça, a Ginny e a Irina ficam apaixonadas pelo Varvatos e acabam o chamando de Lorde Demônio. Em resposta, o Varvatos pergunta quem era esse tal de Lorde Demônio, e depois disso ele conta que já havia alguém com esse título. Nesse momento, o Ward começa a estranhar tudo, já que não havia ninguém além do próprio Varvatos com esse título na história. Então o Ward vai para a base da Verda e pergunta se ela já sabia alguma coisa sobre isso, e ela dá duas hipóteses. A primeira é que ele
eles são de uma dimensão diferente e por isso a história deles não é a mesma. Já a segunda é que alguém estava alterando a história. Ao ouvir isso, o Ard se lembra do que o Deus falou, e só nesse momento ele percebe que o atual Lorde Demônio desse mundo provavelmente é a pessoa na qual ele deve derrotar. Ao descobrirem isso, a Ginny sugere que eles peçam ajuda ao Varvatos, mas o Ard diz que o Varvatos só escutaria eles caso eles tivessem muitas conquistas de batalha. Para a sorte deles, a Lydia chega do nada e pede ajuda deles em uma batalha. Nesse momento, o nosso protagonista percebe que ele arrumou a ocasião perfeita para conseguir o seu pedido. Nesse dia de ajudar a Lydia e a Sylph, o Ard é colocado para enfrentar um rei demônio conhecido como Mevilas. Demônio esse que foi responsável por ter feito a Lydia perder o controle dos seus poderes e por isso o Varvatos teve que matá-la em sua vida anterior. Sabendo disso, o Ard decide mudar a história desse mundo e impedir que a Lydia morra. Porém, ao chegar na base desse rei demônio, eles percebem que o Mevilas já havia sido morto. Em seguida, do nada surge um cara de armadura e conta que ele é o Lorde Demônio. Em frente a todos, o cara declara guerra com o Varvatos e vai embora chamando o Ard de tolo por algum motivo. Depois disso, é iniciada uma reunião do Varvatos com seus generais, e apesar de alguns não gostarem da presença do Ard e das suas amigas, o Varvatos diz que eles estão ali por terem merecido a sua confiança com suas conquistas. Em frente a todos, o Varvatos diz que depois dessa declaração, ele não poderia fugir e que por isso ele vai derrotar o Lorde Demônio. Então o Ard pergunta como ele venceria um Lorde Demônio que já afirmou ser imortal. Então o Varvatos diz que ele tem um plano, mas que isso era segredo. E quando a reunião se encerra, o Ard vai para o seu quarto a refletir. Lá ele percebe que já tinha mudado a história e que talvez por conta disso a Lydia não fosse mais morrer. Nesse momento, o Lorde Demônio invade o quarto do Ard e diz que isso não iria adiantar, pois a força do destino iria arrumar algum jeito de matar a Lydia. Nesse momento, o Ard questiona se o Lorde Demônio também veio do futuro. Então o Lorde Demônio tira seu capacete e mostra que ele era o próprio Ard Meteor, só que de uma outra dimensão. Ele diz que na dimensão dele, após reencarnar como Ard Meteor, tudo deu errado e por isso ele abandonou seu nome e agora usa o nome de Kanzen Shippai. Ao ouvir isso, o Ard pergunta para o Kanzen Shippai como ele tinha voltado para o passado, e o Kanzen diz que foi aquele deus que o enviou para essa época para realizar uma missão. Daí ele tá aproveitando tudo isso para salvar a Lydia. Depois de ouvir isso, o Ard questiona por que o Kanzen está querendo destruir o Varvatos, e o Kanzen responde que aquele deus o deu a missão de destruir o mundo. Após dizer isso, o Kanzen pede para o Ard se juntar a ele, mas o protagonista fica confuso. Daí o tal do Kanzen Shippai vai embora, dizendo que o protagonista deveria dar sua resposta em breve, pois somente ao lado dele a Lydia sairia viva. Depois disso, o Ard sai do seu quarto e começa a conversar com a Ladima. Durante a conversa, o Ard pergunta se a Ladima faria qualquer coisa para salvar a Lydia, e a mulher responde que sim. Depois disso, o Ard acaba encontrando a Lydia e os dois vão passear, e do nada eles começam a brigar. No meio disso tudo, o Ard pergunta para a Lydia se ela sacrificaria tudo para salvar alguém. Ao ouvir essa pergunta, a Lydia leva o Ard para um local todo destruído e mostra que vários espíritos estão xingando ela. Em seguida, ela conta que dizimou todos daquela cidade e que ela não se considera nenhuma heroína. Ela também conta que quer criar um mundo de paz e por isso decidiu que vai morrer lutando e não gostaria que ninguém impedisse isso. Ao ouvir isso, o protagonista fica triste, mas é confortado por ela. Então alguns dias se passam e a guerra entre Varvatos e Kanzen finalmente começa. No meio disso tudo, o Ard vai ao encontro do Kanzen e recusa se aliar a ele. Dessa maneira, uma luta entre os dois se torna inevitável, e quando eles começam a lutar, o Ard acaba tendo mais vantagens na luta. Enquanto isso, a Irina e a Ginny estão na casa da Lydia sem poder fazer nada. Então a Ladima diz para elas que elas poderiam ajudar a destruir um cristal que contém a alma do Kanzen. Dessa forma, a imortalidade do Kanzen seria cancelada. Então a Ginny e a Irina vão lá e encontram esse tal cristal, mas quando elas iam destruir ele, elas são atacadas por uma armadilha de Ladima que revela estar do lado do Kanzen. Segundo a Ladima, ela diz também querer salvar a Lydia de morrer, e por isso ela se aliou ao Kanzen. Com as duas presas, o Kanzen ameaça o Ard a se render, senão ele iria matar as duas. Em seguida, ele diz que não liga mais para nada, e que se fosse preciso, ele destruiria até mesmo o mundo para salvar a Lydia. Enquanto ele falava isso, a Ginny e a Irina conseguem sair da armadilha. A Ladima invoca vários demônios para atacar elas, mas a Lydia chega nesse momento salvando as duas. Feito isso, a Ladima começa a chorar dizendo que só queria salvar a Lydia, mas a Lydia diz que não queria ser salva por ninguém e que aceitaria qualquer destino. Então a Lydia destrói o cristal que tinha a alma do Kanzen e retira a imortalidade dele. Nervoso, o Kanzen começa a lutar com o Ard. Nesse momento, os dois tiram seus limitadores e vão com potência máxima. E apesar do Kanzen ter uma vantagem no início, o espírito da Lydia que estava na espada dele começa a reduzir a sua força, e por isso o Ard consegue vencer. Durante sua morte, o Kanzen diz que por causa do Ard, a Lydia vai morrer de novo, mas o Ard o ignora e o mata. Feito isso, o Ard, a Ginny e a Irina começam a retornar para o seu mundo. Mas antes deles partirem, a Lydia se despede da Ginny e da Irina, mostrando que já sabia que os três eram do futuro.
Antes deles irem, a Lydia pergunta se o futuro era um mundo de paz, e as duas respondem que sim. No fim, a Lydia pede para as duas darem um recado para o Ward. Feito isso, os três somem. Em seguida, vemos que o Varvatos conseguiu ganhar a guerra, e ele percebe que tudo isso foi graças ao Ward Meteor. Do outro lado da tela, o Ward Meteor volta para a Sala Branca, e o deus o agradece por ele ter salvo o mundo. Do nada, o protagonista é acordado pela Sylph, e ele percebe que voltou para o seu mundo. Lá, a Irina abre sua boca dizendo o recado que a Lydia passou para o Ward, e o recado era que não importa o que aconteça, ela sempre seria sua melhor amiga. Ao ouvir isso, o protagonista vê o espírito dela indo embora, e dá um sorriso agradecendo por tudo. E assim, o anime acaba. Amém, acabou. Finalmente, é isso.